Boa tarde, pessoal. Boa noite já hoje, né? Um pouquinho mais tarde por aqui. Sejam bem-vindos. Quem está aí assistindo essa live depois. Muito bem, nós seguimos aqui com a nossa série dos princípios do yoga. Esses princípios que vêm nortear, que vêm nos direcionar para que a gente possa viver de uma forma mais tranquila, de uma forma mais feliz, em paz. Então, esses dias eu estou aí compartilhando com vocês os princípios do yoga, né? É uma sequência aí de lives que eu estou fazendo para explicar para vocês esses princípios e como que a gente pode estar aplicando isso no nosso dia a dia, né? Como que a gente leva isso para o nosso dia a dia. Olá, mamãe, benção, tudo bem? Seja bem-vinda, viu? Bom, então aí a gente vai falando, né, sobre esses princípios do yoga, sobre como que a gente pode melhorar a nossa vida, o nosso dia a dia com esses princípios também, tá bom? Então hoje a gente vai falar sobre um princípio que se chama tapas, né, que é o princípio da disciplina, do esforço. Mas a gente vai desvendar todo esse princípio aí para que a gente possa aprender a ter os resultados que a gente precisa, né, com esforço consciente e não só aí se matando de fazer e não conseguindo realizar aquilo que a gente almeja, né? Olá, Silvia, bem-vinda, viu? Bom, pessoal, então tapas, né? Ele tá no segundo elemento do yoga, só pra gente sintonizar, né? Imagine o yoga como se fosse uma árvore. Esses princípios, eles estão nas raízes da árvore do yoga, né? Esses princípios, eles sustentam tudo o que vem depois dos elementos do yoga. Então, yamas e niyamas, que são esses dois conjuntos de princípios, né? Eu já falei para vocês sobre os yamas, a gente já terminou a série. Quem quiser rever as lives está aqui no IGTV no Instagram e também está no meu canal do YouTube. E agora a gente está fazendo essa sequência dos niyamas, né? Que é o que é aconselhado para que a gente faça de uma forma que traga mais leveza para o nosso dia a dia, que a gente possa evoluir, que a gente possa trazer aí mais tranquilidade e sentir mesmo paz e harmonia no nosso dia. Então hoje nós vamos falar sobre tapas. Tapas é o quarto princípio de niyamas que eu vou estar abordando aqui com vocês. E tapas quer dizer disciplina, austeridade, renúncia, né? Aí fala, nossa, Bia, que complicado, né? No mundo de tantas opções, de tantas informações, acesso a tantas coisas, né? Como é difícil a gente se privar de algo, a gente renunciar a alguma coisa. A gente tem, assim, tantas possibilidades, né? Tantas informações, tanto acesso a tanta coisa, né? E a gente às vezes acaba se perdendo e muitas vezes a gente perde essa liberdade de escolher, né? Essa liberdade de realmente você perceber o que é importante. E muitas vezes a gente vai só trazendo coisas para nossa vida, né? Vai acumulando. E isso não é só na parte material, não, tá, gente? Pode ser também a parte material, mas aqui a gente está falando de todas as dimensões, né? Nós estamos falando da parte material, da parte física, mas também a gente tem que pensar na parte emocional, né? Na dimensão emocional, na dimensão intelectual, mental, na dimensão espiritual, né? Em todas as dimensões. Então nós precisamos estar mais atentos. E aí isso que vem trazer o princípio da disciplina, né? De tapas. Porque se a gente for pensar, todos nós queremos melhorar, né? Ninguém, por mais perfeito, né, que seja
a vida que a gente tem, por mais grato que a gente seja por aquilo que a gente já tem, a gente sempre está em busca, né, de algo. E esse algo, né, essa busca incessante por melhoria, por conforto, e tá tudo bem, não tem problema buscar por conforto. Mas essa busca, ela sempre vai fazer com que a gente se mova, né? Vai sempre nos impulsionar para que a gente evolua, para que a gente melhore em todas as dimensões. Então a gente tem que observar, né? Como que a gente está buscando isso, né? Quais as ferramentas que a gente está utilizando e perceber se realmente cada uma dessas ferramentas é necessária, né? Se cada um desses itens que a gente está usando hoje, se apropriando, seja qual for, seja material, seja emoção, seja informações, né, que a gente está se apropriando hoje, será que isso é mesmo importante nesse momento, agora? Né? Porque a gente tem que pensar no agora, porque é aqui que a vida está acontecendo. E muitas vezes a gente acaba se envolvendo com tantas coisas que a gente acaba perdendo o foco daquilo que a gente quer, né? Daquele resultado que a gente almeja. Então a gente vai ver um pouquinho hoje, nesse bate-papo de hoje, sobre como que a gente pode melhorar, né, essa questão da nossa disciplina, do nosso esforço de uma forma simples, de uma forma consciente, para que a gente consiga ter aí os resultados que a gente quer ter na nossa vida, tá bom? Bom, essa foi a introdução. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo ok por aí? O pessoal vai chegando, sejam bem-vindos, tá? Bom, se tiver com algum problema aí no som, vocês vão me avisando, tá? Na imagem também. Eu separei algumas coisinhas aqui pra gente conversar, né? Que eu vou trazer para vocês, apresentando esse princípio de tapas, né? Que é esse princípio da disciplina. E dentro do princípio de tapas, né? Nós vamos ter que avaliar o quanto de esforço que a gente faz para que a gente consiga determinado resultado, né? Seja ele qual for. E aí quando a gente pensa, né, se a gente pensar em todos os hábitos que a gente tem hoje, né, os comportamentos, o conhecimento que a gente tem hoje, a gente vai encontrar um certo padrão, né? Então nós somos condicionados. Nós somos condicionados a determinados padrões, padrões de comportamento, padrões de pensamento, padrões de conhecimento. Então, esses padrões, eles visam o quê? Deixar que a gente siga tudo conforme, tudo igualzinho um ao outro, não é? Tudo que é padrão, né? Se a gente pensar na palavra padrão, é aquilo que está igual, né? Que é semelhante para várias situações, para várias, por exemplo, na questão dos comportamentos, né? A gente tem uma sociedade que tem um padrão de comportamento. Se a gente vai para outra cultura, para outro lugar do mundo, chegando lá, a gente vai encontrar um outro padrão de comportamento, que pode ser bem diferente do que a gente está acostumado, né? Então, é importante a gente entender isso, né? Que todas as coisas que a gente realiza na nossa vida hoje, né? Tudo que a gente faz no nosso dia a dia, nós estamos condicionados a esses padrões. Padrões de comportamento, padrões de pensamentos, padrões de conhecimento, e a gente poderia aí falar de outros padrões também. Então, o que a gente vai começar a fazer o nosso raciocínio aqui, né? A nossa reflexão. Se a gente está determinado, né, a um certo padrão, a gente vai tender a fazer as coisas todas do mesmo jeito.
E aí, aquilo que você está fazendo hoje está gerando um resultado. Ou aquilo que você vem fazendo há algum tempo está gerando um resultado hoje. E aí, quando você se depara com esse resultado, né? Aí você fala, nossa, mas não era isso que eu queria. Não era isso que eu pensava, né? O resultado, ele sempre tem as 4 opções, né? Já falei isso para vocês. O resultado, ele pode ser melhor do que você imaginava, pior do que você imaginava, né? Abaixo do esperado. Ele pode ser exatamente igual ao que você esperava e ele pode ser completamente diferente do que você esperava, tá? Então, essas são as 4 possibilidades do resultado. E se você se depara com um resultado que você não almejava, que você não imaginava esse resultado, né? Você vai olhar e vai avaliar, né? O que eu estou fazendo para que eu colha esse resultado hoje. E quando a gente faz esse olhar, né? Vou lá ver, o que eu fiz? Por que eu cheguei nisso, né? E aí você vai começar a identificar esses padrões de comportamento, né? O padrão de comportamento que é muito comum das pessoas, né? De ganhar peso, né? De ganhar gordura corporal. Mas o que é o padrão de comportamento? Não se movimenta, come de forma equivocada, né? Em excesso, má qualidade, e isso vai gerar um resultado de obesidade, né? De estar acima do peso. Então, quando a gente pensar em padrões de comportamento, a gente sempre vai identificar um padrão que a maioria das pessoas estão vivendo. Então, hoje em dia, né, ainda mais depois da pandemia, a gente viu aí um número gigantesco de pessoas que ganharam, que tiveram um aumento do peso corporal, do aumento da gordura corporal. E aumento da ansiedade, né? Quanto que aumentou os casos de ansiedade, de depressão, de síndrome do pânico? Devido ao quê? A um padrão de comportamento, né? Que a gente teve aí nesse último ano. Vamos falar desse último ano. Então a gente olha e identifica esse padrão. E a gente sabe que é um padrão porque a maioria das pessoas está nessa situação, nesse resultado que a gente está hoje, tá? Mesmo que não seja esse o seu resultado, né? Mas se você quer algo e até hoje você não conseguiu alcançar isso, talvez você esteja vivendo num determinado padrão de comportamento, de pensamento, de conhecimento que não está ajudando você a chegar no resultado que você quer, tá? Então é importante a gente fazer esse olhar, né? Como que eu tô pensando, né? Quais são os meus hábitos, quais são os meus comportamentos, aonde que eu vou buscar as minhas informações, né? O meu conhecimento, porque como a gente já viu, né? O conhecimento, o estudo, o autoconhecimento, ele faz parte de um dos princípios do yoga, né? Ele é um dos princípios do yoga. Então isso não pode deixar faltar na nossa vida. Então, toda vez, eu tô aqui só olhando minha colinha, tá, gente? Pra gente não se perder. E aí, toda vez que a gente encontra, né, esses padrões de comportamento ou padrões de pensamento, a gente vai perceber que a gente tem que fazer um esforço muito grande para mudar esses hábitos, né? Para mudar essa forma de comportamento. Quanto que né? Sofrido para algumas pessoas ter que fazer uma reeducação alimentar, o quanto que é sacrificante, né? A pessoa está quase morrendo para poder fazer um exercício, para se movimentar. Então a gente se vê preso se vê tão preso, né, a certos tipos de comportamento. E quando a gente pensa em mudar, aquilo gera um sofrimento muito grande, né? E aí a pessoa já pensa que ela vai ter que fazer um esforço do tamanho do mundo para ela poder mudar, para ela poder chegar no resultado.
Mas o que eu quero trazer para vocês aqui é que quando a gente identifica esses padrões de comportamento ou hábitos, né, que estão prejudicando a nossa vida, né, a gente vai querer se libertar deles. E aí é que vem o princípio de tapas, né? Porque tapas, se a gente pensar, a disciplina, ela não pode ser aplicada como essa disciplina que a gente entende, né? Como foi muito divulgado, como as pessoas veem a disciplina, né? A disciplina não é aquela coisa rígida, não é uma coisa que envolve grandes transformações, né? Essa disciplina que vem do yoga, né, que vem de tapas, é uma disciplina simples. Não é uma coisa grande, né? Ah, então eu preciso emagrecer, então agora eu não vou comer mais, né? Não é essa disciplina. Então vou fazer jejum 21 dias para ver se eu emagreço. Não é essa disciplina, ou não é dessa forma que a gente olha. Pode ser, mas depende de como você vai ver essa disciplina, tá? Então é importante a gente pensar que quando a gente identifica esses padrões de comportamento, né, que a gente percebe que a gente quer se libertar disso, que a gente quer um resultado diferente na nossa vida, né, seja em qual dimensão for, né, pode ser da parte física, pode ser da parte mental, pode ser na parte emocional, qualquer transformação, qualquer mudança, né, que a gente queira na nossa vida, a gente vai ter que ter um certo esforço. Não vai ter como, né? Não tem como a gente sentar, cruzar os braços e falar: vem, massa muscular, vai embora gordura, né? Vem paz, vem aqui paz que eu tô esperando. Não tem como, né? Então, para a gente se libertar desses condicionamentos, a gente vai ter que ter um esforço. Mas aí que vem a diferença, tá? Que eu vou entrar para vocês falando agora dessa questão do esforço. Tudo bem até aí? Estão entendendo? Ou tô falando muito difícil? Se estiver muito difícil, vocês me avisam, tá? Qualquer pergunta pode escrever também. Então, a gente pensar, né? Esforço. E eu venho falando nas últimas lives sobre isso, porque eu achei um conceito tão importante, tão consciente, né? Essa questão do esforço consciente. Porque assim, vamos pensar, né? Comigo já aconteceu, com acho que todas as pessoas, né? Se não aconteceu com vocês, uma hora vai acontecer. A gente tem um desejo, né? A gente quer algo, a gente quer realizar um sonho, a gente tem um objetivo. E aí a gente vai lá, a gente dá a vida, né? A gente faz, aí de repente o resultado é completamente diferente. Não é nada daquilo que você queria. Ou, nossa, você se cansa, né? É tanto esforço, você tá fazendo tanta força que o seu corpo não aguenta, que sua mente não aguenta, né? E a gente acaba abandonando aquele sonho, aquele desejo, aquele objetivo, porque a gente se cansa, né? Aí a gente desanima, aí a gente se frustra, porque a gente se esforçou tanto, né? Nossa, por exemplo, quem quer passar num concurso público, por exemplo, né? Vai estudar, estuda dia e noite, passa noites em claro estudando e talvez aí invista, né, num cursinho para poder aprender mais. Aí vai, chega para fazer o concurso, não passa no concurso, né? Aí é aquela frustração, aí é aquele desânimo. Por quê? Porque a gente colocou tanto esforço naquilo e aquilo não veio. Acontece com todos nós, né? Então, assim, são várias situações, né? Pode ser dessa questão do concurso público, pode ser uma questão de eliminar peso mesmo, gordura corporal, né?
pode ser na questão da ansiedade, pode ser uma questão, uma conquista de algo material também, né? Ah, eu quero comprar uma casa, quero comprar um carro, ou até das pequenas coisas, né? Quero comprar um computador, por exemplo, né? Então, tudo isso são os desejos, né? Que a gente vai. Quando às vezes envolve a questão financeira, né? É um pouco mais complicado porque a gente não tem educação financeira, né? A gente não sabe lidar direito com o nosso dinheiro. Mas vamos pensar na questão mais material do emagrecimento, que eu acho que é uma coisa que serve porque a gente consegue entender, né? E a gente consegue levar isso para todas as situações da nossa vida. Então, quando a gente tem um objetivo e esse objetivo ele é puro, ele é geral, ele é global, né? Quantas pessoas não falam, né? Ah, eu quero emagrecer, ah, eu preciso emagrecer, né? Eu preciso eliminar gordura, não é verdade? E aí a pessoa vai lá, a pessoa faz dieta, faz exercício, sobe na balança, mesma coisa, né? Aí a pessoa desanima. Me esforcei tanto, sofri tanto, passei fome, cansei, suei, né? Tanto esforço para nada. Eu não quero saber mais isso, isso não é para mim, né? Aí já cria um outro padrão de comportamento, né, de pensamento, que aquilo não é para ela, para aquela pessoa. Ah, eu nasci para ser gordinha mesmo, né? Eu nasci para viver com dor, ah, eu nasci para ser ansiosa mesmo, né? E aí a gente vai rotulando, vai criando esses padrões de pensamento. E aí daqui a pouco a gente começa a sofrer, né? Porque a gente sabe que com a gordura em excesso no nosso corpo vão surgir doenças, não tem como fugir disso, né? Mais cedo ou mais tarde aparece. Com a ansiedade também, né? A gente tem tantas pessoas que sofrem, né, com a ansiedade. Isso vai gerar desgaste no corpo, a pessoa vai ficar doente, aí a pessoa volta lá, nossa, eu preciso tentar de novo, né? E aí começa outra batalha, parece uma guerra, parece uma batalha mesmo, né? E aí, então, quando o esforço ele é puro e simples, né? Igual muitas vezes a gente já fez isso, né? Quando a gente não tem consciência realmente do esforço que a gente vai ter que ter, o que que acontece? A gente desanima, né? Não todas as pessoas, né? Muitas pessoas conseguem chegar lá, mas a gente vê na grande maioria, né? 90%, às vezes até mais, de pessoas que desanimam pelo caminho, né? Olá, Marisa, seja bem-vinda. Ou Marcos, né? Não sei quem que tá aí no perfil. Bom, e então isso que acontece muitas vezes, né? Do esforço puro e simples, né? Ah, eu preciso emagrecer porque eu preciso ficar com o corpo bonito, eu preciso emagrecer, eu preciso perder gordura, eu preciso ficar mais tranquila, eu preciso ficar mais ansiosa. Então é uma coisa muito geral, muito global. Então isso não dá um direcionamento, tá? E aí vem o esforço consciente, né? Aí a gente vai falar sobre esforço consciente. O que que é esse bendito desse esforço consciente, né? Então, quando a gente pensa em algo, num objetivo, a gente tem que pensar ele de uma forma que seja mais ampla, né? Que seja uma coisa mais elevada, porque nós temos dentro de nós essa busca, né? Pela paz, pela tranquilidade, pela satisfação dos nossos desejos, por se conectar a algo maior. Às vezes a gente sente aquele vazio no peito e a gente fica sempre buscando algo para preencher aquilo, né? Então, o que que a gente precisa muitas vezes? Pensar em algo mais elevado que o simples desejo de fazer algo por fazer. Não fazer porque alguém falou para você que você tem que ficar menos ansiosa, né? Menos estressada.
Não fazer porque alguém falou que você tem que perder a barriga, né? Mas fazer porque tem algo em você, tem uma motivação em você que é mais elevada do que o puro e simples desejo de ficar magrinha, né? Então, encontrar esse objetivo mais elevado é que vem do princípio de Yoga Tapas. Você não faz uma ação por fazer. Você não faz algo, você não se esforça para fazer algo por fazer, porque alguém te falou, porque você tem um padrão de comportamento que está te falando, que está te cobrando para você fazer alguma coisa. Não, você busca algo maior, um objetivo mais elevado, para que você possa realmente ter firmeza, né? E conseguir levar adiante, apesar das dificuldades, dos obstáculos que vão surgir no caminho, porque eles vão surgir sim, né? Mas então quando a gente tem, né, esse objetivo claro, e aí vamos pensar, né, na questão do emagrecer. Por que você quer emagrecer? Por que você quer perder a gordura corporal, né? Talvez não seja para você poder aproveitar melhor a sua vida, né? Para você ter mais saúde, para você viver mais e melhor, porque não é só viver mais, né? Não adianta a gente viver mais vivendo numa cama ou dependendo de alguém. Então é esse objetivo que a gente tem que buscar, né? Se a gente pensar na questão da ansiedade, né? Você quer ficar ansiosa por quê, né? O que te leva a pensar que você vai reduzir a sua ansiedade, quer controlar a sua ansiedade, né? Porque quero ter paz, né? Porque eu quero fazer as coisas com alegria, com tranquilidade, com leveza, sem preocupação excessiva. Então, a gente buscar esse objetivo mais profundo, né? Esse objetivo que às vezes ele fica muitas vezes escondido. Então, isso leva a gente a fazer tapas, a fazer as disciplinas, né? A empenhar um certo esforço para que a gente alcance aquilo que a gente quer, tá bom? Então é importante a gente pensar nessa questão do esforço consciente. Vai fazer aquilo por quê, né? Por que você vai tomar mais água no seu dia? Ah, porque o médico mandou? Daqui a pouco você se cansa e não toma mais água. Aí fica com prisão de ventre. Aí começa a ficar com inflamação no intestino. Aí daqui a pouco tá no hospital parando para fazer uma cirurgia. Vocês entenderam? Então a gente tem que buscar esse sentido mais profundo, mais consciente, para todas as ações que a gente for fazer em prol de algum objetivo, tá? E aí uma coisa que é importante, que eu anotei aqui para não esquecer, né, que é a simplicidade. São pequenas ações. E quanto tempo a gente vem falando sobre isso, né? É um pouquinho todo dia. Você não precisa começar seu objetivo, né? Ah, eu quero emagrecer fazendo restrição de alimento, né? Ah, porque então agora eu não vou comer mais arroz, não vou comer mais batata, não vou tomar mais refrigerante. O refrigerante você tira. Porque são pequenas coisas que a gente que vai levar a gente lá na frente, né? Então, quanto mais simples os seus esforços, quanto mais consciente os seus esforços, melhor os resultados. Mais sustentável fica o resultado, né? Muitas vezes já aconteceu, a gente faz aí, essa semana eu não como mais nada de açúcar, não vou comer mais nada de açúcar, nunca mais vou colocar açúcar na boca. Dá 3 dias, voltou a comer doce. Por quê? Porque foi muito radical, né? Foi muito grande. O esforço foi, às vezes, sem consciência, né? Então, esse esforço simples,
pouco a pouco, vai fazer toda a diferença no resultado que a gente quer, tá? Então, 2 dicas já. O esforço consciente, né? A gente ter um objetivo profundo lá na nossa essência, não o que o outro tá falando para nós fazermos, né? Não é um desejo, um objetivo que alguém falou para você, para que você precisa, né? É algo que você tá buscando lá dentro, né? É o que você vê que é importante para você de acordo com seus valores. Segundo, simplicidade. Não tem como a gente conseguir um objetivo se a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo, tá? Então começa pequeno. O que hoje uma ação consciente que você pode fazer para você alcançar e chegar mais pertinho do seu resultado? E isso também que eu falei, né? Alcançar. Às vezes a gente quer já pular lá na frente, né? Já quer alcançar o objetivo. E às vezes não, às vezes a gente precisa ir caminhando aos poucos. Sabe por quê? Porque muitas vezes durante o caminho a gente muda o objetivo para melhor, né? Então é importante a gente ter essa consciência, né? De ser simples. E a questão da simplicidade também, para a gente poder avaliar, será que isso é realmente importante para mim? Né? Porque muitas vezes a gente fica buscando um monte de coisa, mas o que a gente quer na verdade é paz. Não é? O que a gente faz, o que a gente busca, o que a gente quer alcançar, a gente faz sempre pensando que a gente vai ter um pouco mais de paz, que a gente vai ter um pouco mais de felicidade, que a gente vai se sentir melhor fazendo. Então, isso que importa, né? Então, olhe para ver se aquilo que você quer nesse momento, será que não é um excesso? Será que não é um luxo? Né? Não que não possa ter, mas nesse momento, será que é necessário? Né? São todas coisas que cada um vai poder responder por si só, né? Ninguém pode chegar e falar para o outro, né? O que ele deve fazer, o que ele pode fazer. Cada um é livre para escolher, para sentir o que precisa e aí fazer os esforços conscientes com simplicidade para conseguir alcançar o resultado. Tá bom? E aí, né, gente, tudo na nossa vida, como sempre, né, vai envolver esforço, que é a disciplina, vai envolver a regularidade, a constância e vai envolver o tempo. Então, são 3 palavrinhas que a gente nunca pode esquecer quando a gente se propõe a melhorar, a buscar o bem-estar. O esforço, a constância e o tempo, né? O esforço é o que? A gente precisa fazer, né? Um pouquinho todo dia. A gente precisa agir. Se a gente ficar sentado de braço cruzado, nada vai acontecer. A gente precisa fazer todo dia. A gente tem que ter regularidade, tem que ter constância. Se eu faço hoje, aí amanhã mais ou menos, aí o outro dia eu já esqueço, vou retomar de novo, então isso vai ser ainda mais longo. O tempo ainda vai ser ainda mais longo para você alcançar, né? E tem que dar tempo ao tempo. Não adianta a gente querer uma mudança do dia para a noite, porque elas não acontecem. Não é verdade? Então a gente precisa ter consciência, né, de que a gente vai precisar se esforçar, a gente vai precisar ser regular naquelas ações que a gente quer e com o tempo o resultado vai vir. Não é na hora que a gente quer, né? É na hora que nós estamos prontos para receber. Olha só que importante isso, né? Não é na hora que a gente quer que o resultado vem. É na hora que a gente está preparado. É na hora que nós estamos prontos para receber. Aí o resultado vem, tá? Algumas outras dicas aqui que eu escrevi para falar para vocês. A gente já falou sobre isso na questão do autocontrole, né?
as coisas que nos ajudam, né? Quando a gente se propõe a mudar padrão de comportamento, hábito, né? Buscar conhecimento, a gente precisa desse esforço e muitas vezes a gente precisa se privar de algumas coisas, né? Por exemplo, eu falei do açúcar, né? E aí você estabelece, por exemplo, né, uma semana, não vai falar, não vou comer açúcar, não vou comer mais nada com açúcar o resto da minha vida. Porque se você for uma pessoa que está acostumada a comer coisa com açúcar, você não vai conseguir, né? Não que eu esteja rogando praga, tá, gente? Mas assim, é muito difícil isso. Precisa de um esforço muito grande, né? Então você se propõe a fazer em períodos, né? Essa semana eu vou ficar sem comer nada de açúcar. Aí depois na outra semana você volta, mas você já tem um esforço consciente de saber que você precisa ir diminuindo. E aí talvez você volte na próxima semana comendo menos açúcar, mas não deixando de comer, até você conseguir retirar todo o açúcar da alimentação, né? O exemplo também da gente fazer exercício, né? Tem muita gente que tem dificuldade de se movimentar. Então, se propõe a fazer, olha, essa semana eu vou caminhar, vou fazer um exercício, 15 minutos, segunda, quarta e sexta, né? Aí, quando for na outra semana, você vê o que você pode fazer naquela semana. Porque às vezes a gente fala assim, vou caminhar todo dia 1 hora. Aí o primeiro dia já não deu certo, aconteceu um monte de coisa, você não foi caminhar. Aí no segundo, você tá cansada. Aí no terceiro, não, já não fui, não vou mais, né? Então a gente ter algumas determinações pra gente fazer ou não fazer. Por exemplo, vou ficar no celular, não vou ficar no celular depois das 9 horas da noite, né? Quem tem muito hábito aí de ficar no celular até tarde da noite. Depois das 9 horas, durante essa semana, depois das 9 horas, eu não vou mexer no celular. Então, tempo determina o tempo que você vai ficar fazendo ou não fazendo, ou se privando, né, daquela ação. Especifica o que, horário, tudo certinho, que fica muito mais fácil, tá? E aí as famosas penitências, né, que tem em muitas religiões, elas também ajudam bastante, né, que são essas restrições, né? Então, se você procura fazer a penitência de alguma coisa, né, fazer um jejum, porque isso vai desconstruindo os padrões de comportamento que a gente tem. Quando a gente deixa de fazer alguma coisa, mas você sabe que é por um tempo determinado, e aí a sua mente, né, vai ficar falando, vai, faz, o que tem, não tem problema, você já sofre tanto, pra que você vai ficar sem comer açúcar? É desse jeito, né, que o nosso cérebro fica falando, a nossa mente fica falando pra gente. Só que você fala, não, essa semana eu não vou comer. E quando você faz isso, né, você vai desenvolvendo esse autocontrole, você vai quebrando esses padrões de comportamento, você vai se libertando desses padrões de comportamento. Numa próxima vez que você for repetir, né, essa restrição, você já vai se tornar mais forte, você já não vai ser mais aquela pessoa que estava lá. E isso vai te ajudando. Esse esforço consciente vai ajudando a quebrar esses padrões de comportamento e você vai se sentindo uma pessoa mais livre. Você vai exercendo mais poder sobre a sua mente. E aí você vai entender que você não é a sua mente. E aí você vai entender que você pode mandar na sua mente, não deixar que ela mande em você. E aí o yoga tá aí para mostrar isso pra gente, né? O yoga, ele traz essa consciência da gente perceber quem você é realmente, né? E os instrumentos que estão aqui para te ajudar nessa existência, que é o seu corpo, que é a sua mente, que são as suas emoções, né? Então, todas essas dimensões,
elas constituem você, mas a essência mesmo, né? Quem você é de verdade tá muito mais além de tudo isso, tá tudo muito mais além desses desejos, né? Desses padrões de comportamento, de pensamento. Então aí a gente vai compreendendo. À medida em que a gente vai fazendo esse caminho, esse esforço consciente com simplicidade, a gente vai se dando conta de que a mente ela é só um instrumento e que você pode mandar, que você pode exercer um poder sobre a sua mente. E aí a gente conhece tantas histórias, né, gente, de superação, de pessoas que conseguiram viver com simplicidade, com pessoas que têm mais sucesso e felicidade, bem-estar. São pessoas que aprenderam a controlar a mente, né? Lógico que nem tudo vai estar 100% o tempo todo, mas é importante a gente tomar essa consciência de que a gente pode ter esse poder sobre a mente e não deixar que a mente mande na nossa vida, tá bom? Aí então, né, o yoga vem para desconstruir todos esses padrões de pensamento. Porque vamos pensar, né? A gente já está caminhando aqui para o nosso final. Oi, Du, seja bem-vindo. O que o yoga faz, né? Quando a gente está numa aula de yoga, por exemplo, e aí a gente está numa postura de força, por exemplo, estamos lá no guerreiro, né? Com os braços abertos, uma perna flexionada, e aí a gente tem que sustentar aquela postura por um certo tempo. E a gente está percebendo naquele momento, né? A firmeza da postura, a força e o desconforto. Quando a gente se dá conta disso, a gente vai perceber que quem está desconfortável é a nossa mente, porque ela não quer ficar lá, ela não quer que você fique lá. E aí quando você insiste, né, em permanecer na postura, em ficar ali naquela postura, você vai falando para sua mente, não falando às vezes de forma consciente, né? Mas você já vai falando, você já vai mostrando para sua mente que é você que manda. E aí a gente vai começando a desconstruir esse padrão mental em que a gente deixa a mente mandar na gente o tempo todo, né? Então é muito, o yoga ele é muito rico, ele traz muito isso pra gente, né? Essa quebra dos condicionamentos. E aí a gente começa a perceber também que tem um universo infinito, né? De coisas pra gente aprender, de novos paradigmas que a gente pode buscar, que a gente não precisa ficar pensando uma coisa da mesma forma a vida inteira, né? Que a gente pode buscar conhecimento e aí não tem limite para a gente se superar, né? Mas não vai acontecer se a gente ficar sentado, não vai acontecer se a gente cruzar os braços e falar vem, né? Então é essa questão que eu queria trazer para vocês hoje, né? Que o yoga ele vai trazendo pra gente toda essa desconstrução desses comportamentos, desses hábitos, desses padrões de pensamento, de conhecimento que a gente tem, e ele vai mostrando uma infinidade de coisas que existem no universo. Inclusive, uma delas é que você tem um poder sobre a sua mente, mas você precisa treinar, né? Porque a gente não aprendeu isso. A gente sempre foi tomado pela mente, pelos pensamentos. E quando a gente começa a perceber o outro lado, você se vê como a consciência. A consciência que percebe o pensamento, que percebe a emoção, que percebe as sensações do corpo, os prazeres, o sentido. E aí você vai se ligando, né, a essa consciência. Essa consciência que ela já é paz, já é felicidade, já é simplicidade e plenitude. E aí as coisas fluem de uma forma mais tranquila, de uma forma mais harmônica, né, no dia a dia. E a gente não precisa sofrer tanto
quando um resultado não vem do jeito que a gente queria que fosse, né? A gente vai tendo essa compreensão, esse entendimento das situações do nosso dia a dia, tá bom? E aí, gente, tem só uma definição, né, do yoga. O yoga, ele foi escrito, um dos livros bases do yoga chama Yoga Sutras, né? São pequenas frases que trazem o conhecimento do yoga. E desses Yoga Sutras, uma dessas frases são as definições de yoga. E uma dessas definições quer dizer: yoga é a neutralização dos condicionamentos. Então, quando você pratica o yoga, né, quando você observa os princípios, quando você faz posturas, quando você faz exercício de respiração, de meditação, você vai neutralizando esses padrões de comportamento, esses condicionamentos que a gente vive. E aí você vai acessando a sua consciência para você ser mais feliz, porque é o que todo mundo quer, no fundo. Não é verdade? Bom, gente, era isso que eu tinha para falar hoje para vocês, né? Espero que tenha ajudado, que vocês reflitam sobre essa questão do esforço consciente, com simplicidade, né? Fazendo aí alguns exercícios mesmo, tanto da parte física, né? Eu falei do exercício, falei da alimentação, mas a gente pode também fazer da questão intelectual. Então, por exemplo, Bia, eu não consigo fazer nada disso hoje. Não consigo, ainda não consigo mudar minha alimentação, ainda não tenho tempo para fazer exercício, mas eu tenho certeza que em algum momento você consegue ouvir uma aula, consegue ouvir um ensinamento de um professor, consegue ouvir algumas pessoas que têm tanto conhecimento, que estão aí na internet distribuindo o conhecimento de graça, né? Não vai precisar pagar, né? Então, que a gente possa ter essa visão, né? Esse olhar. O que de mais simples eu posso fazer hoje? Se eu não conseguir fazer nada físico, nada material, começa sempre, né? Pelo conhecimento. Mas começa, né? Vai ouvindo pequenas coisas, vai acompanhando pessoas que gerem valor para você, né? Pessoas que tragam um conhecimento para sua vida. Toda hora é hora de aprender, né? O tempo todo, se a gente estiver atento, a gente aprende, né? E aí a gente vai aprendendo e as coisas vão fluindo e a gente vai conseguindo trazer isso para o nosso dia a dia para a gente conseguir chegar no resultado que a gente almeja, tá? Certo, gente? Então é isso. Tem alguma pergunta, alguma dúvida? Não? Tudo bem. Então vamos ficando por aqui. Então esse é o princípio de etapas, né? Da disciplina, do esforço que a gente tem que colocar, né? De forma consciente, simples e ter perseverança, né? Ter constância para que a gente possa aí alcançar os nossos objetivos, tá bom? Beijo para vocês, gratidão aí por terem ficado aqui até o final. Para quem é daqui de Jaguariúna, na região, tô com vagas abertas para aulas de yoga presencial, tá? E também tenho vagas para aula online. Então, se quem quiser e tiver interesse, só me mandar mensagem para a gente combinar aí a aula experimental, certo? Gratidão, uma ótima semana para vocês e a gente se vê na próxima segunda-feira com outro princípio do yoga, tá? Tchau, gente, até mais!